Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, 11 horas e 47 minutos. O Enneam deste sábado, 18 de abril, está no ar. Janela aberta do Recife para você, céu com poucas nuvens, de acordo com a PAC. O céu fica assim, parcialmente nublado, a claro e tem possibilidade de chuva rápida, de forma isolada ao longo do dia, com intensidade fraca. A maré tá baixinha, mas subindo, tá? Chega a 2,6 às 4h18 da tarde. E muita gente tá na folga hoje, né? Vai curtir aí o feriadão. Dia bonito para passear com a família e também para movimentar o corpo. Vamos falar sobre a importância da atividade física para a nossa saúde? Eu te mostro ainda uma maratona que celebra o Dia Internacional da Dança, celebrado no fim deste mês. E você vai ver também como a inclusão pode transformar a vida das pessoas. Tem acolhimento e muito afeto. Nos atendimentos de um barbeiro que se especializou para trabalhar com crianças e adultos neurodivergentes. E as delícias do concurso Comida de Boteco. Fica ligado que tem muito mais para você até 1 da tarde. Quero começar o Enneam de hoje te contando sobre um festival gastronômico que reúne agricultores, produtores e pessoas apaixonadas por macaxeira. A feira acontece no centro de Jaboatão dos Guararapes e é de graça. Rica em carboidratos, ela é uma importante fonte de energia, garantia de força para um dia inteiro. Olha a macaxeira! Chega, papai! E fonte de renda para quem vive da agricultura, como o seu Mário, de 73 anos. Desde eu pequeno, carro de planta, desde ter papai, né? Carro de planta e traz para vender aqui na rua. Há 50 anos atrás, 60, a venda era menos, né? Mas hoje a população cresceu, aí então se aumentou a venda de macaxeira aqui em Jaboatão. 1 quilo é 3 e 2 paga 5. De cascada, 1 é 5. Já leva prontinha para cozinhar. Cerca de 100 famílias de produtores rurais participam do 3º Festival da Macaxeira em Jaboatão dos Guararapes. O evento virou oportunidades de negócio. A gente produz na área rural, tem uma casa de farinha que produz manoê, bolo, né? Farinha, tapioca, tudo isso que são produzidos justamente da cultura da mandioca. A raiz da mandioca ela é rica, né? Quem está aproveitando também são os moradores da zona urbana. Preço da macaxeira? Tá ótimo, 1 quilo é 3 e 2 por 5, maravilha. O festival conseguiu baratear ou o mesmo preço? Tá ótimo o preço, não, barateou bastante. Aqui na Praça Nossa Senhora do Rosário, a macaxeira não aparece só do jeito tradicional. Ela se transforma, ela vira beiju, bolo, croquete, escondidinho, caldinho e até coxinha de frango. Ângela é do Engenho Macugé. Trouxe uma variedade de produtos. Tivemos aula com o chefe Rogério Ribeiro, que nos ensinou a fazer croquete, mané pelado, sorvetes, pizza, coxinha e etc. Variedades. E a gente pôde ter a oportunidade de trazer aqui para o evento. Isso é a prova que, com criatividade, um alimento simples ganha novo valor e movimenta a economia. Já pensou em picolé e sorvete de macaxeira? R$3 e R$2 o picolé. 3 e 2. 3 e 2. Barato e é ótimo, maravilha aqui. Além da macaxeira, precisa de quê para fazer o sorvete? Ah, segredo! Tem muitas coisas, muito ingrediente. É segredo da casa. O festival traz ainda uma verdadeira aula de gastronomia. Tem cozinha show do Sebrae, com oficinas, degustação e chefes ensinando receitas ao vivo à base de macaxeira. Em Jaboatão, a produção é forte. São cerca de 700 agricultores cadastrados e aproximadamente 70% deles cultivam macaxeira. Números que mostram como essa raiz é essencial para a economia local. Pouca gente sabe que aqui em Jaboatão nós temos uma extensa zona rural. São quase 20 mil pessoas, são 700 famílias sobrevivendo da agricultura familiar. E esse festival traz para dentro da cidade 250 mil famílias produzindo macaxeira e derivados de macaxeira. Então aqui a gente tem uma variedade imensa de produtos derivados da macaxeira que a gente se esmera junto com o Sebrae fazer esse evento aqui.
Hoje o Festival da Macaxeira começa às 13h e vai até às 19h. É na Praça Nossa Senhora do Rosário, no centro de Jaboatão dos Guararapes. Bora seguir agora falando sobre os amantes do café, que tem evento no Plaza Shopping Casa Forte, que recebe até o dia 3 de maio a 11ª edição da Estação do Café. O espaço reúne gastronomia e criatividade e oferece várias opções, combinações também para você saborear a bebida. Por isso que a gente já está vendo Beatriz Castro aqui na nossa tela, ela vai contar tudo para a gente. Oi, Beatriz, bom dia para você. Bom dia, Maristela. Beatriz Castro de Água na Boca, gente. Olha isso aqui diante de mim. Olha que tentação. Porque tem o café e todas as delícias que acompanham o café. Eu vou pedir aqui para a Josiane me contar sobre esse combo. São 13 cafeterias e cada uma preparou um cardápio mais maravilhoso do que o outro. E bom também para o bolso, gente, porque os combos variam de R$30 a R$40. Josiane, conta para mim essas delícias aqui que vocês prepararam. O combo de R$30 tem o quê? Bom dia. O combo de R$30 a gente está oferecendo o brownie de chocolate com castanha e o cappuccino tradicional, que é o italiano, café com leite. E o de R$40 é o especial da casa, um sanduíche muito tradicional aqui da Delta Expresso, com um cappuccino exclusivo. Eu estou sentindo o cheiro desse sanduíche de longe. O que tem nesse sanduíche? Carne de panela guisada ao molho de vinho, queijo mussarela e um molho especial. Nessa estação do café, o combo, ele fica mais em conta mesmo do que se a gente fosse comprar os itens separadamente? Sim, fica com um valor bem atrativo e um desconto bem especial para os clientes que procurarem aqui nesse período da estação do café. Acaba atraindo mais gente esse evento? Sim, acaba atraindo mais gente. A gente percebe umas carinhas novas aqui quando tem esse evento no shopping. Obrigada, Josiane. Você viu que tem concorrência, né? Porque na cafeteria aqui a gente tem o barista Anderson, que também fez questão de preparar o café muito bem acompanhado, né, Anderson? Bom dia. Bom dia. E fala dos combos que você inventou. Pronto, ó, a nossa cafeteira está com 2 combos, tá? O primeiro é a torrada Petrópolis com café expresso. Né? A torrada Petrópolis ela se faz de um pão de forma, né, de fermentação natural, com 3 tipos de queijo, requeijão, parmesão e mussarela. O segundo combo é a torta chocolatuda, que acompanha o latte. O que é um latte? É um café com leite. Ele é mais leite do que café, então ele torna uma bebida mais equilibrada. Ele não vai ter acidez, não vai ter amargor, vai ter doçura. Então, fazendo essa combinação, a torta não fica enjoativa e você pode comer à vontade. E você me falou também que tem café gelado, é isso mesmo? Tem café gelado sim. A gente não só atende o público acima dos 30 que prefere um café mais tradicional, como também os mais jovens, né? Que aí tem os vanatinos, tem o alfajor café, entendeu? E tem também feito com caramelo salgado, né? Café para todo paladar. Tem café para todo paladar. Tá certo. Boa sorte aí nas vendas. Deixa eu dar um pulinho aqui, gente, porque depois do cafezinho, a gente vem fazer a digestão aqui, ó, nessa oficina de pintura de cerâmica. Duda, a gente está encerrando aqui rapidinho, mas conta pra gente o que essa oficina oferece. Então, a oficina é uma oficina de pintura em cerâmica, onde você vai poder escolher sua peça. A gente tem vários modelos, como caneca, peças mais decorativas. E aí, durante 1 hora, a gente vai dar todas as instruções para você ter aquele momento de pausa, um momento de criatividade, sair um pouquinho das telas. E aí, para completar a ação, né, do café, ainda pode tomar um cafezinho para completar ainda, deixar a experiência ainda mais agradável. Café antes ou depois da pintura? Antes, durante e depois, porque aqui a gente também, com os parceiros da oficina, a gente recebe também. Durante a oficina, você pode pedir um cafezinho com os parceiros aqui e tomar durante a sessão. Obrigada, Duda. Bom trabalho. É isso, Maristela. O café para dar inspiração, um pouquinho mais de energia, né? Café para todo gosto. Então, enquanto você toma o seu cafezinho, a gente vai conhecer agora a história de um barbeiro que descobriu na profissão o dom de ajudar a mudar a vida de crianças e adultos com autismo. Um exemplo de cuidado, carinho e empatia. Todo mês, Karine tem um compromisso de levar Augusto, de 7 anos, para cortar o cabelo. E ela encontrou mais que um serviço, um acolhimento para o filho que tem autismo. Esta barbearia infantil inclusiva fica no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Logo na entrada, Augusto foi atraído pelo painel sensorial e o barbeiro, tio Ed, já aproveitou para começar o corte. Depois teve um momento na bateria.
na moto de tio Ed e, por último, na tradicional cadeira do barbeiro. E para você, como é esse momento de cortar o cabelo com o tio Ed? Legal. É legal por quê? Eu gosto. Tu quer ir para outro salão ou só quer cortar aqui? Eu só quero cortar aqui. Tio Ed já cortava cabelo em salões e até hospitais, antes de abrir a barbearia inclusiva em abril do ano passado. Eu trabalhava em outro salão e aí sempre surgia, né, uma demanda, muitas crianças atípicas. E aí teve uma vez que chegou uma criança já de 13 anos, com nível de suporte maior, 3, e que já estava muito tempo sem cortar, já há vários anos já, que aí foi um nível muito maior de dificuldade. Passei horas, horas e horas sem conseguir. E a mãe pediu para fazermos contenção, que é segurar a criança. E aí isso me gerou muito incômodo. E aí foi quando eu decidi ser especialista nessa área. Para se especializar, tio Ed passou por uma formação no método ABA, focada em melhorar habilidades e promover a autonomia de pessoas com transtornos. E ele está estudando terapia ocupacional. Juntou os conhecimentos para criar a terapia do corte. É uma junção, eu uso técnicas do ABA, do terapia ocupacional, e trago isso para a realidade do corte de cabelo, que são técnicas que são utilizadas em clínicas. Então eu preciso adaptar tudo isso para fazer isso de forma encantadora durante o corte de cabelo. Então eu uso aqui o painel sensorial, uso a bateria, o carrinho, a moto. Eu faço na realidade da criança, para transformar um momento que antes era de trauma e de medo num momento de diversão. Karine conta que o filho tinha aversão a cortar cabelo. O corte de cabelo é o meu objetivo, é que ele corte o cabelo. Dele não, ele vem aqui para brincar, para se divertir. Entendi. Essa é a grande diferença daqui do salão. O ambiente favorece muito para que a criança goste realmente de vir. O corte custa a partir de R$ 60 para todas as crianças e adolescentes. E o serviço pode extrapolar os limites físicos da barbearia. Este vídeo mostra uma criança sendo atendida numa viatura do Corpo de Bombeiros. Esta outra, numa viatura da Polícia Militar. E este jovem, que não permitiu o corte há 4 anos, foi atendido no parque de diversões de um shopping. E para melhorar a experiência do cliente, o salão muitas vezes abre mão da capa do corte. Isso para não dar aquela sensação de sufocamento e também permitir a liberdade dos movimentos. Outro detalhe são os equipamentos. Eles investem em aparelhos mais tecnológicos que não emitem muito ruído para não incomodar quem está cortando cabelo. Jackson tem 20 anos e lembra bem que não curtia salão de beleza. Quando eu era infância, eu não gostava de cortar o cabelo, eu fazia dando escândalo, era sofrimento. Era, né? É. Era uma agonia. Foi agonia, eu se jogava no chão, não gostava, alguém pegava minha cabeça, foi. E agora eu gosto de cortar o cabelo, degradê. É? Eu nunca fazia escândalo. Não faz mais escândalo? Claro, nunca mais fazer escândalo. Ele é filho de Ladijane, que chegou a aprender a usar máquina de raspar cabelo para usar no filho. Via que as pessoas não estavam querendo, não estava legal. Mesmo que eu pagasse mais, não era com muita vontade. Aí cheguei em casa, orei, pedi a Deus, né, a direção, e Deus falou no meu coração, compra a máquina. Eu comprei a máquina, comecei a cortar o cabelo dele, também não foi fácil, que eu tinha que dar um celular, tinha que dar qualquer coisa para ele poder ficar quieto, para eu poder tentar fazer. Aqui tem uma inclusão, porque é divertido. O maior pagamento é ver a alegria de uma mãe, né, que estava há anos que não conseguia cortar o cabelo e ver que a criança saía satisfeita e alegre. Então esse é o maior pagamento, ver a alegria da mãe e da criança. Esse é o maior pagamento, essa é a maior realização. Parabéns para o tio Ed. Vamos agora com as notícias do G1 Pernambuco. Olha, um idoso de 85 anos foi preso por tentar matar a companheira no município de Carpina, na Mata Norte. A notícia está no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. O crime foi na noite da quinta-feira. O casal estava junto há mais de 25 anos e ele não aceitou o fato de a vítima, uma idosa de 69 anos, pedir a separação.
A mulher levou vários tiros, foi socorrida pelos bombeiros para um hospital em Carpina e depois transferida para o Hospital da Restauração no Recife. O agressor, José Luiz da Silva, foi preso pela Polícia Militar. A PM também apreendeu a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38. O idoso foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e posse ilegal de arma de fogo. Ele passou por audiência de custódia e seguiu para a cadeia de Lagoa do Carro, também na Mata Norte. E a gente segue com outra notícia em destaque no G1 e que aconteceu em Paudalho, também na Mata Norte. Um atentado deixou 2 mulheres mortas e 2 homens feridos. Para conferir os detalhes, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code na tela. As vítimas foram identificadas como Maria Valéria Batista Soares e Juliana Maria da Silva, ambas de 40 anos de idade. O crime aconteceu na madrugada de ontem, no loteamento Primavera. Segundo testemunhas, os suspeitos teriam chegado a pé e se apresentado como policiais. Em seguida, eles começaram a atirar. As mulheres morreram no local. Os 2 homens ficaram feridos pelos tiros. Um deles tem 36 anos, foi levado para a UPA de Paudalho e depois encaminhado para o Hospital da Restauração no Recife. Nós não temos informações sobre para qual unidade de saúde o segundo ferido foi levado. Até agora, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga a motivação do atentado. E também em Paudalho, uma mulher morreu em um acidente de moto na PE 40. E sabe o que chama mais atenção nessa notícia? É que quem pilotava a motocicleta era o filho dela, um adolescente de 13 anos. Para saber todos os detalhes dessa história, vai lá no G1 também, pelo QR Code na tela. A vítima foi identificada como Tamires Gomes da Mota, de 27 anos. Tamires era estudante de fisioterapia e estava a caminho da faculdade quando ela e o filho foram atingidos por um caminhão na tarde de ontem. A mulher morreu na hora. O adolescente ficou ferido, foi atendido pelo SAMU e levado para a UPA de Paudalho. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. A faculdade, onde Tamires estudava, divulgou uma nota de pesar e se solidarizou com parentes e amigos. E uma obra na faixa da esquerda da Avenida Domingos Ferreira deixou o trânsito bem complicado na manhã de hoje, no bairro do Pina. A gente recebeu vídeos de motoristas que passavam pelo local. É possível ver uma máquina escavadeira atravessada na pista, onde aparece um enorme buraco de um canto a outro da via, no cruzamento com a rua Tomé Gibson. Sem uma interdição dos órgãos de trânsito, os motoristas que eram surpreendidos aí com essa obra precisavam voltar. Alguns veículos foram flagrados fazendo manobras proibidas, atravessando a pista pelo canteiro central da Domingos Ferreira. Nós procuramos a CTTU para saber sobre a falta de orientação no trânsito. A CTTU informou que a sinalização que interditava a avenida foi retirada de forma indevida por terceiros, mas que agentes foram ao local e a situação está normalizada. Segundo a Compesa, a obra faz parte das ações de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no bairro do Pina. A previsão para concluir esse trecho específico é no dia 21 de abril. E olha só que imagem impressionante de um acidente registrado hoje pela manhã na BR-408 em São Lourenço da Mata. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro perdeu o controle, saiu da pista, bateu numa mureta. O Ford Ka vermelho que você está vendo aqui na nossa tela ficou assim, né, todo amassado. Apesar do susto, o motorista teve apenas ferimentos leves. Ele foi retirado das ferragens pelos bombeiros e socorrido pelo SAMU. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e acabou autuado. A seguir, tem o nosso quadro Descomplica Aí, com Bianca Carvalho. Ela vai falar sobre os tipos de guarda dos filhos em caso de separação dos pais. O NA1 volta daqui a pouco, agora 12:06.
União de volta, 12h07, quer aproveitar o sábado para renovar o guarda-roupa sem gastar muito e ainda colaborar com o meio ambiente? A dica é a 20ª edição do Encontro de Brechós no mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, até às 19h. A entrada é gratuita e tem peças a partir de R$ 5,00. Mônica Silveira está por lá. E aí, Mônica, já deu para garimpar alguma peça? Oi, mas é claro que já rolou um garimpo. Como vi num paraíso desse, cheio de brechós, são 30 representantes aqui e não dá aquela boa olhada. O que é que me interessa, o que é que não me interessa, o que é que cabe em mim, o que é que não cabe. E outra, vocês estão vendo que tem escrito aqui R$ 5,00? É isso. Todos os donos de brechós trouxeram peças que estão vendendo a R$ 5,00. E lógico que tem peças que estão com valor mais alto também. E tem todo tipo de peça, tem para mulheres, tem para homens. Será que se a pessoa pichinchar consegue ainda um precinho, não? Olha, consegue sim. Boa tarde. Consegue. Dependendo da quantidade das peças, a gente consegue aí fazer um acordo, um ajuste no valor. Você é veterana aqui? Sim. E por que é legal estar aqui? Porque a venda das peças remete a reciclar, a sustentabilidade, e é isso que eu foco mesmo no meu brechó. Perfeito, obrigada, viu? É isso, é sobre brechó, isso também existe. São peças que você está tirando da natureza, são peças que estão tendo uma vida útil mais longa. E aqui também tem serviços, tem venda de algumas comidinhas e tem vendas de alguns objetos também. Tem bijuteria, tem semijoias e tem também comidas. Agora, a gente quer saber aqui de Roberta, os horários, Roberta, como é que faz, se tem que pagar para entrar, se não tem, como é que é? Então, muito bem-vindos, o evento é gratuito, tá? A gente também está com oficinas gratuitas à tarde de macramê e crochê. Bora para as oficinas e tu vai me contando essa história aqui? É isso, a gente está na 20ª edição, edição especial, aqui no mercado das 11 da manhã até às 19 horas, tá? Então, todo mundo aí está convidado, venham prestigiar e venham aí fazer parte desse movimento circular que é tão importante. Isso, e vai que não deu tempo de vir hoje, a pessoa vem amanhã de boa. Isso, exatamente. E esse evento, né, ele acontece mensalmente aqui no Mercado Eufrásio. Então, são 2 dias de muito garimpo, muita peça de qualidade, é só chegar. Bom, as 2 oficinas que vocês vão ter hoje de tarde aqui, as instrutoras escapuliram, Cadê as 2, hein? Ei, mocinhas, venham explicar as oficinas de vocês, por favor. Tudo jóia. Você vem mais para cá, por favor, você vai explicar aqui, ensinar o que hoje de tarde aqui? Então, eu sou a idealizadora do projeto Casa Criativa, onde a gente tem oficinas de macramê, crochê, costura criativa, né, onde a gente faz a ressignificação de peças. Então essa conexão aí com a Roberta Peregrino foi justamente isso, a gente ressignifica peças com técnicas artesanais e o mix da moda criativa, né? Aqui você tem essa parte, tem aqui macramê também. A partir de que horas que a gente vai aprender macramê, minha Flor, me conte? Hoje, às 2 da tarde, né? Então, a gente vai ter assim uma iniciação. Para quem tem curiosidade de saber um pouquinho do que é o macramê, vai ter oportunidade aqui na feira. Isso aqui é o macramê? É o macramê, isso é uma miniatura, né? Uma tapeçaria. Aqui a gente vai trabalhar colares, pulseiras, todas as possibilidades que der, a gente vai estar aí mostrando para o pessoal. Obrigada, gente. Então, ficou claro, já não precisa pagar para entrar aqui, nem para participar dessas oficinas. Então, tá aí a dica para quem quer escolher umas roupinhas bacanas, tem até roupa de frio, e para a Copa do Mundo também, ou quer participar de alguma oficina. Maristela. Muito bom, Mônica. E sábado, você já sabe, é dia de Descomplica Aí. Bianca Carvalho vai mergulhar num assunto que interessa a muitas famílias, que estão passando por um momento de transição como o divórcio. Para quem tem filho, muitas dúvidas surgem sobre como vai ficar a rotina, a convivência e a guarda das crianças. Agora a gente vai descomplicar o tema. E aí, gente, tudo bem? Vamos descomplicar hoje um assunto que pode parecer simples, mas não é. Não é porque ele envolve muitas questões e não só a questão financeira, como muita gente pensa. A gente vai falar de guarda dos filhos em caso de uma separação.
Gente, isso vai muito além da questão financeira. Quem vai arcar com o quê? Quem paga a escola? Quem paga o plano de saúde? É uma questão que envolve todo o cuidado dessa criança depois que os pais resolvem se separar. Eu não estou nessa sozinha. Eu convidei Glicério Bezerra, que ele é juiz e é um magistrado que tem toda a experiência nessa vara da família, nas guardas, nessas questões que são tão importantes e tão caras para a questão do cuidado com as crianças em havendo uma separação. Glicério, primeiro responde para a gente assim. Separou. Sentamos aqui, eu, o pai, enfim, e a gente não quer mais continuar junto. Temos filhos. Quem decide com quem esses meninos vão ficar? Quem é que apita? Meu querido, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, Bianca. Eu que agradeço essa oportunidade e realmente esse tema é muito instigante. Eu gosto muito de falar sobre guarda. E com relação aos filhos, quem decide na separação do casal são os pais. Tem que ser, deve ser, né? Deve ser de forma consensual, devem conversar sobre como vão fazer em relação aos filhos. E o que eu sempre aconselho é que tente, ao máximo, manter a rotina diária daquela criança quando eles eram casados. Porque a gente pensa que não, mas é um impacto muito grande na vida da criança também, um divórcio, uma separação. Separação, eu digo, separação de corpos, né? Como é que seria essa rotina de que você fala? Por exemplo, o pai leva a criança ao colégio, a mãe vai buscar, né? Então, isso se puder manter dessa forma, excelente para a criança. E até porque, hoje em dia, a guarda, que é a guarda legal, que é a regra, é a guarda compartilhada, em que o pai e a mãe dividem as atribuições, dividem as responsabilidades e dividem os direitos sobre os filhos. Então, nada mais justo do que eles dividirem também essas obrigações cotidianas em relação aos filhos. Mas sabe o que é que acontece? É que já existe uma desigualdade quando o casal está junto. Com certeza. Essa balança, ela não é igual, ela não é justa entre pai e mãe. Tem sempre um que cuida mais, que tem mais responsabilidade. E a gente não está falando só de dinheiro, né? A gente está falando de tudo. Com certeza. E aí, imagine, quando separa, aí é que o caldo entorna mesmo. Mas eu digo sempre lá, quando eu falo é porque nas audiências que eu realizo, geralmente envolve guarda, envolve convivência, é que tem que ter muita consciência, muita abnegação do pai e da mãe. E sem qualquer egoísmo, tem que pensar sempre, em primeiro plano, nos filhos. Pensando nos filhos, você consegue resolver tudo, né? E quando você fala dessa responsabilidade, via de regra, é a mãe. Ainda porque nós vivemos ainda resquícios, não digo nem resquícios, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal. Então, tudo pesa para a mãe em relação a responsabilidade com relação à guarda da criança, até porque geralmente a criança fica com a mãe. Não existe preferência para a guarda. Existe preferência por outros aspectos, mas não pelo fato de ser mãe ou pai. Esse tema é tão delicado, tão sensível, que eu sei que tem uma tuia de gente assistindo agora, principalmente as mulheres, que devem estar dizendo assim... Na teoria isso é lindo, na prática não funciona assim. Vamos explicar. Cuidar de filhos não é somente a divisão do dinheiro. Não. Pagar a escola, pagar o plano. Isso inclui mais o quê? Principalmente o afeto, o amor. O amor é o principal de todos, né? Você tem que dar o afeto, tem que dar o amor ao seu filho, você tem que dar segurança ao filho. A gente vive numa sociedade hoje em dia, né? Muito violenta. Tudo que a gente vê tem a violência retratada naquilo. Você vê até questões do dia a dia, e principalmente pela essa polarização política que existe hoje em dia. As pessoas vão não pelo caráter, nem pela personalidade da outra. Primeiro, quero saber até quem você tem afinidade política, com quem você tem afinidade política. E, em decorrência disso, firma sua consciência em relação seu convencimento em relação àquela pessoa. Muitas vezes a gente, né, movido pela raiva, a gente faz uma imagem horrível do outro genitor. Isso é prejudicial, que você está atingindo uma pessoa que a criança ama, que a criança adora. Então, você está atingindo a própria criança. E você acha que está atingindo o outro, mas está atingindo a criança, né? Agora, Glicério, e nessas questões assim, como é que se organiza isso? Porque muitas vezes esses acordos falham.
Você disse que é bom manter a rotina. Aí, às vezes, é para ir buscar, não vai buscar. Às vezes, é para ir levar na escola, não leva. Não leva naquele dia, não leva toda segunda-feira. Ou então, estica o fim de semana, foi passar o fim de semana com a criança num lugar, estica, não leva na escola. E isso aí implica numa situação extremamente delicada e prejudicial. Com certeza, mas isso acontece também em casais que não são separados, viu? Esses fatos que você está falando também muitas vezes acontecem com essas pessoas. Uma negligenciazinha, um negócio, deixa de levar na escola, esquece de levar no médico, alguma coisa assim. Mas tem que seguir aquilo que ficou determinado. Se a separação, né, no divórcio, a guarda ficou estabelecida dessa forma, você deve seguir. Lógico que tem que ter bom senso. Por exemplo, foi estabelecida a convivência quinzenal com o genitor que não tem a guarda. Não tem problema nenhum se ele chegar para devolver na segunda de manhã, ele devolve na segunda perto da hora do almoço. Isso é uma coisa normal. Fatos acontecem que atrapalham o cotidiano da gente. Agora, o que não pode é você fazer disso uma batalha, fazer disso uma coisa, dar uma dimensão que não é para ser dada a isso. Mas quando a relação está deteriorada entre os pais, aí isso é um fator que repercute muito em tudo, né? Porque a pessoa só quer uma coisinha para brigar, para discutir. Basta uma faísca para ter um mau incêndio, né? Exatamente. Me conte uma coisa, qual é a diferença de guarda para convivência? A guarda, você tem aquela convivência maior, porque a criança ou adolescente estará em sua companhia, porque você tem a guarda, né? Isso a guarda unilateral. Vou falar primeiro, depois eu falo sobre a guarda compartilhada. E a convivência são aqueles, o dia a dia, e quem não tem a guarda são aqueles momentos que você vai ter com o seu filho, já que você não está com a guarda, que até bem pouco tempo se chamava de visita. Mas hoje se denomina convivência, porque realmente visita parece uma coisa que você faz para uma pessoa que você estranho, não tem. Estranho. Vou visitar um amigo, vou visitar um parente distante, mas não, hoje é convivência. Então, quanto maior essa convivência, independente de você ter a guarda ou não, melhor para a criança, né? Na guarda compartilhada, o que se estabelece, como eu já falei no início, são obrigações e deveres iguais para ambos os cônjuges. Então, a criança vai residir com um deles. Então, essa pessoa vai ter a guarda fática e, obviamente, vai ter mais convivência com a criança. Então, o outro, que não mora com a criança, tem que estabelecer o máximo de tempo para que ele também tenha essa convivência com o filho ou a filha. Então, e isso tem que ser dito, tem que ser estabelecido. Por exemplo, assim, o que era visita, a convivência, tem que avisar. Isso tem que estar pactuado, tem que estar escrito. Por exemplo, toda vez que quem vai buscar na natação é o pai, toda vez que é a mãe, isso tem que estar escrito ou pode ser de boca? E, aliás, essa pergunta vale para tudo. Tudo tem que estar escrito ou de boca serve? Não deveria estar escrito, Bianca. Deveria partir da consciência de cada pai e de cada mãe, não é? Mas, infelizmente, quando está num grau de animosidade muito grande, então leva-se para a justiça. A gente, até onde a gente puder regulamentar, a gente regulamenta. Obviamente, a gente não pode regulamentar tudo, mas o que puder regulamentar, a gente regulamenta. Até porque, quando você vai entre minúcias, aí é que causa problema. Se você disser, tem que pegar ali, aí atrasou 5 minutos, aí gera problema. Então, a gente sempre deve deixar um pouco aberto e esperar que o bom senso impere ali entre o pai e a mãe. O pai e a mãe, né? Enquanto a gente coloca aqui, eu vou colocar só os... A gente já falou aqui de guarda compartilhada, guarda unilateral, falou por cima, mas, a guarda compartilhada. Aí, quando a gente fala em guarda compartilhada, resumidamente, seria o quê? Os dois ficam com aquela criança, com aquele adolescente. A guarda jurídica, a gente pode dizer assim, é dos dois. Os dois têm direitos e obrigações em relação à criança. Agora, a criança vai ter uma guarda física, ou seja, a criança vai ter que morar com alguém. Então, isso impede que ela passe o final de semana com outro, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Agora, isso, infelizmente, deve ser tudo acordado e formalizado, porque se não formalizar, vai continuar criando atrito entre os pais. Antes se entendia que a guarda compartilhada só deveria ser determinada se houvesse consenso, se houvesse concessão, se houvesse diálogo entre os genitores. Mas a gente viu que, na prática, isso era muito difícil, que a maioria dos casais já chegam lá, né, com temperamento, com relacionamento muito desgastado. Então, mesmo que... É difícil, mas mesmo que não exista consenso, não exista
conversa, diálogo entre os pais, a lei diz que a gente tem que ir prioritariamente determinar a guarda compartilhada. Certo, isso aqui é o mais comum, a guarda compartilhada. Essa é a regra. A regra. Isso aqui não é só questão do dinheiro, né? O dinheiro são outros 500. Digamos, aí a casa escolhida foi a casa da mãe, por exemplo. E aí, mas o dinheiro para sustentar as coisas, isso está por fora disso? Aí a pensão alimentícia que vai existir. É outra história. Qualquer tipo de guarda vai existir a pensão alimentícia. Não tem como se deixar de existir, né? E quando é a guarda unilateral? Eu escuto muito falar assim, não, vai ficar com o pai ou vai ficar com a mãe para o melhor interesse da criança. Que danado é o melhor interesse da criança? O melhor interesse da criança é o melhor interesse afetivo, educacional, de segurança. O que for melhor para a criança, isso é buscado saber qual é o melhor interesse através de um estudo psicossocial. Isso é um estudo que é feito por... Nós temos aqui em Recife o CAP, Centro de Apoio Psicossocial. Então, quando há necessidade, nós mandamos o caso para o CAP fazer um estudo psicossocial. Então, o CAP faz o estudo e nos dá um panorama daquela situação. Então, com base nesse estudo, aí a gente vê o que é melhor para a criança. Se é a unilateral, se é a compartilhada... Qual é o tipo de guarda que se adequa ao caso? E muitas vezes, gente, isso é muito importante. Isso não tem a ver só com quem tem mais dinheiro na relação, sabe? Porque, às vezes, uma pessoa tem muito mais dinheiro e aquela criança fica ali sozinha, abandonada dentro de uma casa riquíssima, com todo o conforto do mundo, mas sem nenhum suporte afetivo, emocional. Com certeza. Ou seja, quem é que tem mais condição de ficar, isso é uma questão muito complexa de decidir. Muito. E até porque, Bianca, imagine o abalo dessa criança já com a separação dos pais. Isso, já abala. Guarda alternada. Alternada é como? Alternada não é uma guarda muito recomendada pela Justiça. E não cria referências, por exemplo, do bairro, amizade de bairro. Hoje em dia, quase tudo, o pessoal hoje não tem mais aquela prática que a gente tinha quando era criança, jogar bola no meio da rua, bola de gude, papagaio. Hoje o pessoal fica mais restrito ao seu próprio ambiente. Mas, de todo jeito, você ainda forma vínculos com a sua comunidade, com o bairro que você vive, né? A proximidade com seus parentes. Então, é muito importante que tenha essa residência, seu próprio lugarzinho, né? Qual é que não gosta de ter seu próprio quarto? Pode ter até dois, no cada de um, mas tem aquele que ele tem mais intimidade, que ele cria vínculo afetivo. Não é, toda semana uma mudança, é terrível isso. Também não concordo não, mas existe. E tem uma coisa que é a guarda socioafetiva. Porque às vezes a gente vê que não está nem com o pai nem com a mãe, ou nem com os pais, ou nem com as mães, está com um avô, está com um tio. Isso pode em que circunstâncias? Pode, e independente mesmo da vontade dos pais. Se nenhum dos dois se mostrarem aptos a exercer a guarda da criança, o juiz pode atribuir lá a uma avó, a uma tia, a um parente, né? E, em última instância, a uma terceira pessoa que não tenha vínculo biológico. Pode ser alguém que nem é da família, né? Pode, dependendo da situação. Isso já sairia um pouco do âmbito do direito da vara de família. Seria a vara da infância e da juventude, porque a criança estaria em risco, né? Sem ter um pai ou uma mãe. E esse rolo que dá quando um dos dois, ou os dois, tem uma outra relação? Aí entra madrasta, padrasto. Como é que se dá isso? Porque isso às vezes dá uma confusão danada. A gente escuta tanto isso, né? Sério. Com certeza. Dizendo assim, mas eu não quero que meu filho conviva com essa pessoa. Eu não quero que meu filho conviva com... Como é que é isso, hein? Isso é horrível, Bianca. Eu vou lhe dar um depoimento aqui pessoal. Eu estou, como eu disse, no segundo casamento. Hoje em dia, a minha ex-esposa vai buscar meu menino no colégio, vai levar meu menino no colégio, almoça com a gente. Minha esposa se relaciona muitíssimo bem com minha ex-esposa. Eu casei minha ex-esposa. Rapaz, então, olha, mas aí você já está colocando o cenário ideal. Mas eu considero. Mas se eu lido com isso... Isso é muito bonito, né? Isso é muito raro. Mas, Bianca, se eu lido com isso no dia a dia, eu tenho que dar um exemplo, né? Claro. Embora eu sou falho demais também, não tenha dúvida, eu falo igual às pessoas que têm processo comigo. Mas foi uma coisa muito boa. Meu menino entrou com as alianças, tudinho, e eu teria muitas histórias para contar em relação a isso. Coisa bonita. Então você tem um exemplo caseiro mesmo. Minhas disso aí, filhas, né? Uma casou há 2 anos, então não mora mais com a gente, mas a outra ainda mora. Então mora eu, minha esposa, meu filho e minha filha do outro casamento.
a filha do outro casamento mora comigo, com você nesse casamento atual. Não é de agora não, já faz um tempinho. A concordância da mãe, sem problema nenhum. Uhum. A gente sempre não, obviamente, logo no término da relação, né, a situação fica tensa. Não é fácil, independente da forma que acabou. Mas, com o tempo, passado o tempo, você vai fazendo as coisas se acomodarem e terminou, no caso nosso, resultando nessa convivência harmoniosa. Dia dos Pais, vai todo mundo lá para casa, todo mundo, eu digo, minha ex-esposa com o marido dela, que era companheiro, e eu casei, marido, minha esposa está lá, minhas filhas, aí vem os filhos do outro, a casa fica cheia. Isso é maravilhoso, né? Excelente, Bianca, excelente. E as regras mudam quando tem mais de uma criança na jogada, por exemplo, 2 filhos, aí pode ficar um com um, outro com outro. Quem tem mais afinidade, quem não tem, tem essa questão? Olha, tem, mas a gente não aconselha de jeito nenhum você separar os filhos, né? Isso acontece quando há litígio, e principalmente quando há um litígio grande, aí um pai quer ficar com um, a mãe quer ficar com o outro, mas a gente não aconselha, de jeito que eles já estão tão fragilizados ali, e um se apoia no outro, nesses momentos, né, de divórcio dos pais. Porque são as pessoas que eles mais amam, que não vão estar todo o tempo os dois juntos dele. É verdade. Então, a gente não deve ir por esse caminho, não. Esse caminho é muito ruim para as crianças. Aí você perguntou qual é o melhor interesse das crianças. É mais uma hipótese que o melhor interesse das crianças é manter os 2 filhos juntos. E até quando, só para a gente já ir caminhando para o nosso final, até quando que esses pactos precisam ser estabelecidos? Até fazer 18... Depois, veja, você tem a tua filha que mora contigo, que é mais velha. 31 anos. Pronto. Então, aí, nesse caso, ela decide. O filho participa das decisões? Olha, ele, na maioria das vezes, quando é litigiosa a relação entre pai e mãe, eles são escutados pelo CAP. São pessoas especializadas, então escutam. Não é não é ele que vai decidir, mas ele é escutado para que os psicólogos e as redes sociais vejam o que é melhor para ele. Mas é importantíssimo. Para a gente não terminar sem dar aquela puxadinha na orelha dos pais que estão vivendo esse embate nesse momento. Olha, aquela câmera é tua. Olha lá para eles e dá o teu conselho. Numa situação de separação, o que é que a gente tem que pensar quando tem filho envolvido? Aquela é a tua câmera. Gente, até como eu coloquei aqui, até minha vida pessoal, né? Eu coloquei e digo a vocês que é a melhor coisa que pode existir para uma criança, filha de pais divorciados, é a harmonia entre os pais. Então, o máximo que vocês puderem fazer para não criticar o outro pai, para manter a rotina diária dos filhos, façam isso. E, principalmente, amor e afeto é o que eles precisam. E outra, né, gente? Porque não tem ex-filho, né? Nunca vai ser. Isso é muito importante. Não tem ex-filho. Você tem ex-marido, você tem ex-mulher, mas você não tem ex-filho. E o interesse dessa pessoa que não pediu para estar no meio dessa guerra, esse interesse deve ser aquele prioritário acima de tudo. Com certeza, Bianca. O tal melhor interesse. Interesse da criança. Se todo mundo tivesse essa consciência, o mundo era outro, né? Porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã, né? Isso. Gente, a gente sabe que isso não é fácil, tá? Mas a gente traz essa discussão aqui porque a gente acha muito importante que a gente coloque quais são as alternativas e lembre sempre, mais uma vez, toda vez, que aquela pessoa lá, aquele filho que é de vocês dois, esse filho tem que ser priorizado sempre. Para essa criança, tudo de mais importante e de melhor. Glicério, meu querido. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado. Você é um exemplo, viu? Esse teu formato familiar aí é maravilhoso. Obrigado. Deve ter um monte de gente dizendo assim... eu quero isso também. Conviver o ex, a atual, todo mundo junto. Posso dizer o segredo? É o nome da minha esposa, Bianca. Eita! Ela gosta de descomplicar, já entendi. Exatamente. Um cheiro. Gente, até sábado. Muito bom. Sábado que vem tem mais. E no Recife, estudantes de uma escola de Boa Viagem participaram hoje de uma maratona que celebra o Dia Internacional da Dança, celebrado no fim deste mês. Vieram os alunos, os visitantes, pessoas que separaram o sábado para curtir o que amam fazer: dançar. A escola de dança é fruto de uma iniciativa do coreógrafo Marcelo Pereira, que nasceu no Pina, no Recife, foi para o Balé Estágio, em São Paulo, e depois para Nova York e para muitos outros lugares, até que se estabeleceu na Suíça, faz 17 anos. Criou uma escola de dança lá e há um ano, esta aqui.
Foi para celebrar essa conquista e o Dia Internacional da Dança, que é comemorado no fim deste mês, que ele criou o evento de hoje. Celebrar a dança para mim é viver muito, porque eu vivo esses anos todos com a dança, então a dança me transformou num homem assim, muito responsável, sério com tudo que eu faço a dança com muito amor. Então celebrar a dança para mim é celebrar a minha vida junto com ela. Essa celebração é em forma de aulas e mais aulas, uma atrás da outra. Preparação física para bailarinos. 2, 3. Balé clássico. A escola tem aproximadamente 100 alunos e são de todas as idades. Esta aula é de dança contemporânea. Estes alunos fazem parte do grupo de 20 bolsistas. No fim do ano passado, houve um processo seletivo e 20 pessoas foram escolhidas para estudar aqui sem pagar mensalidade. Luciano, 24 anos, que nasceu e cresceu em São Lourenço da Mata, é uma delas. Está tão animado com as portas que se abrem que até se mudou para Boa Viagem, onde fica a escola. Às vezes tudo que a gente precisa é uma oportunidade, né? E a gente conseguir crescer no mundo da dança. E tem sido incrível para mim, eu tenho aprendido muitas coisas, são trocas maravilhosas, né? Então, para mim, tem sido uma oportunidade de me ver como profissional mesmo, um artista da dança, essa valorização e essa articulação para chegar lá, né? Chegar em momentos que eu consiga me ver, de fato, como esse profissional. Milena, assim como os outros, tem aula todo dia. A paixão pela dança existe desde que era pequenininha. Foi uma paixão que foi, assim, vinda desde pequena, né? E que eu levo para a minha vida, né? Como carreira também profissional. E desde que eu entrei aqui, veio essa bolsa, né? Essa oportunidade veio como algo muito grande. E eu comecei a me enxergar maior ainda, sabe? Essa oportunidade me fez enxergar, me fez olhar para o espelho e dizer o quanto eu posso ser grande, sabe? O quanto eu posso chegar em outros lugares. Para muitos deles, o futuro está identificado como crescimento na dança. Ela é presente e também o que querem que venha depois. Aqui eu tenho espaço para ser artista, tanto crescer tecnicamente, mas me expressar corporalmente. Isso tem me trazido boas memórias, boas experiências. Tem sido muito especial no sentido de eu ter essa liberdade de me expressar. A gente vem trabalhando bastante coreografias novas. Marcelo é uma pessoa muito criativa, então ele está sempre criando. E essa criatividade tem frutificado coisas muito boas dentro de mim. Para todo esse pessoal, é importante mesmo celebrar. E se mexer faz bem para a saúde do corpo e da mente. Além de ajudar no controle de peso, fazer atividade física de forma regular também diminui a chance de desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, por exemplo. Nós convidamos a médica cardiologista Caliana Nascimento para um convite. Na verdade, né, o convite é para que todos façam atividade física, né, doutora? Que bom recebê-la aqui. Por favor, pode sentar aqui na nossa sala para a gente bater esse papo tão importante, né? Aproveitar que muita gente neste sábado está aí de folga e com a oportunidade de fazer atividade física, né, doutora? Qual é o preço de ficar parado? Olha, essa pergunta é extremamente importante, tá? Primeiramente, boa tarde a quem está em casa. Sabadão, dia de sol, dia de começar a atividade física para você que não começou. É muito importante porque quem fica parado carrega o preço de muitas comorbidades, dentre elas a doença cardiovascular. A gente tem no Brasil mais de 500 mil de pessoas com doença cardiovascular. E olha só, ela é silenciosa. Então, durante muito tempo, as pessoas não vão sentir nada associado. Esse é o grande preço. Além disso, existem muitos tipos de cânceres que são associados ao sedentarismo, né? A gente tem que a obesidade é extremamente predominante ainda no nosso país. Então, o exercício físico, ele é o principal investimento na aposentadoria que a gente pode fazer. Decidimos hoje, então, quem nós queremos ser na velhice, doutora? Decidimos. Você sabe que tem uma frase muito interessante que eu costumo falar para os meus pacientes, quando eles têm um evento de infarto. Digo, olha, esse teu evento começou 20 anos antes.
20 anos antes, porque aquela placa de gordura que se acumulou ali nas coronárias, elas aconteceram ali durante o tempo, e se você tivesse praticado exercício físico, muitos desses fatores teriam sido eliminados, como, por exemplo, os fatores anti-inflamatórios. Como a atividade física, então, ajuda especificamente o coração, doutora? Então, ela tem múltiplos benefícios, né? Especificamente no coração, ela reduz a inflamação. Ela também vai fazer com que estimule o bom colesterol, que é o que a gente chama do HDL. Apesar do número do LDL, que é o colesterol ruim, não baixar tanto com exercício físico, mas ele vai fazer com que haja perda de peso, e isso sim reduz o LDL. Também melhora fatores inflamatórios que são relacionados à glicose, a hemoglobina glicada, e tudo isso melhora o risco cardiovascular. Porque, para você ter ideia, quem é diabético tem mais de 30% de chance, além dos outros, de ser um cardiopata. Então, assim, o benefício cardiovascular ele é muito amplo. Doutora, tem muita gente emagrecendo com a ajuda das canetas, né? Mas não está fazendo atividade física junto. Qual é o perigo disso? O perigo, ele é alarmante. Por quê? A gente tem as canetas que são validadas para a segurança cardiovascular. Eles têm um perfil, né, que é o perfil do paciente obeso, e tem sua indicação já, a verdade. Porém, eu estava comentando contigo, né, que eu apresentei um trabalho no Congresso Americano de Cardiologia há 2 semanas sobre a influência da perda de massa magra associada ao uso dessas canetas sem atividade física. E essa perda chega a 40%. Gente, quando a gente fala em massa magra, a gente fala em musculatura. E musculatura é o que nos sustenta na velhice. É o que impede, por exemplo, fraturas, o que impede lá na velhice uma osteoporose avançada. Então, toda essa proteção muscular, ela é extremamente importante. Não basta a gente olhar o peso na balança, a gente tem que olhar qual a composição corporal daquele indivíduo. Estamos falando da velhice, mas qual a importância de incentivar esse hábito desde a infância? Voltando àquele ponto, a maior contribuição que a gente tem para a nossa velhice é o exercício físico. Por quê? Porque desde jovem, quando a gente condiciona o nosso organismo a programar a atividade física, a gente protege os nossos vasos. Então, os vasos ficam com um poder inflamatório enorme. A gente melhora a nossa mente, a gente se torna muito mais produtivo, o que evita depressão na velhice também. E uma outra coisa super importante, quem é uma pessoa que pratica atividade física jovem, ela tende a ser um adulto muito mais saudável, um idoso muito mais saudável. Até porque, se você observar, quantas pessoas você conhece que usa medicação com mais de 60 anos? Ah, olha, eu vou à farmácia, gasto não sei quanto por mês com medicação. Como era esse jovem? Quanto de exercício físico que ele fazia? Compare com quem sempre praticou. Quando a gente coloca na balança, quem será que tem mais chance de viver melhor? O convite hoje é para começar essa atividade física agora, né, doutora? Com certeza. E o ponto principal, se você tem pouco tempo, se tem mais tempo, não importa. O que importa é começar. Sempre vai no seu passo, nem que seja na métrica de caminhada, mas sempre começar. Doutora, quero muito agradecer a sua participação aqui ao vivo com esse incentivo, né, para todos nós. Uma ótima tarde e até a próxima. Eu que agradeço. Vou seguir aqui com as notícias, mas fica à vontade, tá, doutora? A gente segue falando de saúde. Para mantê-la em dia e evitar aqueles quilinhos a mais, muita gente procura logo fazer uma dieta, né? Aí diminui a quantidade da comida, evita algum tipo de alimento como açúcar, com açúcar. Por isso que Beatriz Castro está de volta. Mas será que apenas restringir o consumo do açúcar pode trazer resultado na balança de forma saudável, Beatriz? Oi, Maristela. Reduzir ajuda sim, mas eu já estava conversando aqui com o nutrólogo Diego Augusto, ele está dizendo que nenhum corte radical dá certo, né, Diego? Como é que a gente faz para cortar o açúcar e apresentar o resultado na balança? Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Obrigado pelo convite, a AF e a Globo. Falar sobre um tema muito importante, né, Beatriz? A questão do carboidrato. O carboidrato ele é fundamental como fonte energética. O nosso corpo ele precisa de carboidrato. Em pacientes que desejam emagrecer, que desejam reduzir a balança de forma correta, essa restrição, essa privação, essa diminuição do consumo de carboidrato tem que ter uma estratégia, tem que ter uma orientação. Porque a exclusão total do carboidrato vai fazer com que o paciente tenha efeitos negativos na saúde física, na saúde mental. Então,
é importante que esse corte seja gradual, que exista uma estratégia e que o paciente não entenda esse planejamento alimentar como algo difícil para ele poder fazer durante a sua rotina diária. Como ir cortando o açúcar aos poucos? A gente substitui por outros alimentos? Existem alimentos que têm uma carga de carboidrato, uma carga glicêmica com mais carboidratos. Então, o ideal é a gente identificar quais são os alimentos que esse paciente, fazer um interrogatório alimentar desse paciente, identificar o que é que ele gosta. Nós tivemos aí uma interrupção no nosso sinal, é uma transmissão feita pela internet. Daqui a pouco, então, a gente volta a conversar com Beatriz Castro, mas já deu para entender o recado, né? Sobre a dieta, sobre o estilo de vida, sobre a alimentação saudável e também a importância de mexer o corpo sempre, né? E já que estamos falando sobre mexer o corpo, bora chamar então Sabrina Rocha. Daqui a pouco começa o Globo Esporte, né, Sabrina? Boa tarde. Boa tarde, tem jogos Maristela. importantes hoje, né? E também a cobertura completa da morte de Oscar Schmidt, né, Sabrina? Boa tarde, Maristela. Muito boa tarde, gente. Então, Oscar foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos do mundo inteiro, né, Maristela? Ele disputou 5 Olimpíadas e se tornou o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos. O Oscar estava com 68 anos de idade. Ele passou mal em casa, no interior de São Paulo, e morreu. No Globo Esporte, vamos relembrar os grandes momentos do Oscar no basquete e também algumas passagens dele pelo Recife. Ele passou por aqui, deixou ótimas lembranças. E tem o futebol também, né? Hoje tem o primeiro jogo de Márcio Goiano, depois foi efetivado no cargo como técnico, e aí tem aquelas coincidências da vida, né? Primeiro jogo dele como técnico oficialmente contratado, vai enfrentar o antecessor dele, o Roger, que está comandando, estreando hoje no América Mineiro. Então vai ser estreia do Roger. Tem novidades do Náutico para a partida contra o São Bernardo em casa, hoje pela Série B. E tem Santa Cruz, né, que pela Série C enfrenta o Confiança em Sergipe. A gente conta as novidades, que time deve ser esse do Santa Cruz para a terceira partida na Série C. Daqui a pouquinho, depois do Enem1, eu chego então, Maristela. Até já então, bom trabalho. Beijo grande. Até já, espero vocês. A seguir, a gente traz 2 concorrentes do Festival Comida de Boteco. E ao vivo, no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, você vai ver uma exposição sobre seres encantados. O Enem1 volta rapidinho, agora 12h45. Bora voltar a falar com Mônica Silveira, que está no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Quem for ao mercado, além do encontro de brechós, pode conferir também a exposição Ancestralidade Pulsante, do artista plástico Mano de Baé. Conta mais pra gente sobre essa exposição, Mônica. Oi, pessoal. É o seguinte, você entra no Mercado Eufrásio Barbosa, dobra à esquerda, aí você vem até aqui, ó, e você entra na exposição. É aqui na Galeria 2. Vamos descobrir o que é que tem aqui dentro, que são peças de cerâmica lindíssimas que foram escolhidas a dedo para mostrar a obra do ceramista, do artista plástico Mano de Baé, nascido em Tracunhaém e já consagradíssimo nesse trabalho que ele faz. Alexandre Veloso é o cara que está por trás dessa história toda. Ele é o curador, é o cara que organiza, que escolhe as peças, que faz o contato com o artista e é quem vai ajudar a gente a entender tudo isso aqui direitinho. Alexandre, por favor, chegue mais. Boa tarde para você. Boa tarde, Mônica. O que é que se pode esperar? Estou dizendo pelos olhos de um cara que entende muito mais do que eu disso aqui. O que pode esperar é você ter um belo contato com a arte popular pernambucana através da cerâmica e do coco de roda, que são os 2 segmentos que o Mano atua, né? E que ele faz música e cerâmica praticamente ao mesmo tempo, digamos, né? E nós trouxemos isso justamente na oficina que nós fizemos, né? Com as senhoras do Compaz, e também na parte musical, que nós trazemos vídeos, e ali você tem uma boa amostra de você escutar a música de Mano, tá? E como nós preparamos, se quiser, pode dançar. Então, vamos ali para junto da música para a gente entender melhor. Aí a pessoa faz como? Pega aqui um fone e aqui a gente escuta a música de Mano de Baé. Tá no Spotify, que tá isso. O próprio Mano que já é também descendente de um mestre, né? Perfeito. Mano, o Baé justamente é do pai, né? Mestre Baé, que foi que começou a fazer esses casais, os casais passeando, os casais dançando, com essa forma geométrica assim arrojada. Mano depois veio
né, reproduzindo o trabalho do pai, e também criou sua própria identidade quando ele deixou essas peças mais quadradas. Tá? Então, assim, é o respeito à produção, né, ao legado do pai, do mestre, e também criando sua própria identidade. Quando você fala que ele deixou as peças mais quadradas, é principalmente sobre isso aqui, sobre isso aqui, é isso? Exatamente, exatamente. Naqueles casais ali fica mais fácil você observar, já que aquela peça lá é do pai dele, tá? De mestre Baé, e essas peças aqui, esses casais passeando, é do Mano. Vamos para a peça do pai dele para a gente entender direito o que é que você está querendo dizer, tá bom? Tá, então aqui, do pai do mestre Baé. Exatamente. Veja, as peças são mais cônicas e tem até mais detalhes, tá? Não tem nada quadrado aqui. E é um casal. O cabelo tem alguns detalhes, né, assim, de textura, tá? E na outra lá já muda totalmente. Não há textura do pelo, é totalmente quadrado, as dimensões também são diferentes, tá? Então, assim, é a mesma intenção, o mesmo motivo, o mesmo tema, com identidades diferentes. Olha, e o Mano de Baé ficou bem conhecido também por conta das sereias que ele faz, né? E ele cada vez vai incrementando mais, as sereias agora já tem o corpo com cerâmica esmaltada. Esmaltada, exatamente. Essas aqui são só a queima biscoito, que é a primeira queima da argila, da cerâmica, né? Ou terracota, como nós conhecemos, e aqui recebe a segunda queima, que é a queima do esmalte. Está esmaltada a cauda da sereia. Ok. Para quem ficou curioso, que eu acho que um bocado de gente ficou, vamos entender direitinho. Está aqui no Mercado Eufrásio Barbosa, até quando, Alexandre? Até 15 de maio, né, o mercado funciona de terça a domingo, de 9 às 17 horas. É totalmente gratuito, tema livre, tá? Pode visitar, temos os vídeos em Libras também, né, para a questão da acessibilidade. E quem quiser vir nesse fim de semana, tranquilo, é um programa bom, está funcionando, está aberto, está tudo certo. Ótimo, um ótimo programa para a gente se conhecer e conhecer Pernambuco, não é, Mônica? Às vezes a gente vê as coisas de fora e não sabe o que nós temos aqui. Então, conhecer a obra de Mano de Baé, sua música e sua cerâmica é um ótimo programa de final de semana e de feriado. Conhecer tudo isso sem ter que ir até Tracunhaém, nem esperar pela Fenearte também. Tem isso? Também. Tá bom, obrigada, viu? É isso, gente. Agora a gente vai voltar para o estúdio. Agora é hora do concurso Comida de Boteco. A lista com os 51 bares e restaurantes que estão concorrendo ao título de melhor boteco da região, você encontra no G1 Pernambuco, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Os estabelecimentos são do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão. Nesta 26ª edição, cada bar ou restaurante preparou um petisco exclusivo que precisa ter verduras na composição, ao preço único de R$ 40. Bora conhecer um pouco do Boteco da Pequena, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, que preparou uma machichada praiana. Meu nome é Sabrina, eu sou do Boteco da Pequena, aqui de Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Tem 1,5 m, né? Então já diz tudo, o Boteco da Pequena, porque isso era um apelido que eu já tinha desde antes. E a gente achou que ficaria criativo. Em 2014 a gente começou sempre aqui em Candeias, a gente já passou por alguns outros lugares, mas a história era sempre essa, fazer o diferencial dos outros bares que a gente tinha na região. Por exemplo, nós não temos aqui cardápio fixo, o cardápio da casa é um cardápio volante, a gente sempre muda. Quem toma conta, quem administra, quem faz 100% sou eu. Essa questão de empreender sendo uma mulher sozinha, entre aspas, sem ter um homem como a sociedade exige, né, que acha que sempre tem que ter um homem à frente. Não. Esse é um dos desafios, né? Mas a gente consegue fazer isso tudo sozinha muito bem. Eu, pelo menos, consigo. Desde a hora que eu estou selecionando, que eu estou escolhendo, que eu sei o que eu vou fazer para aquele final de semana, para aqueles dias específicos, então aquilo ali já é uma satisfação pessoal, né? Porque eu, pelo menos, faço tudo com muito amor, muito amor. Eu já passei por muitos altos e baixos, mas o que nunca deixou eu desistir foi isso, foi essa sensação de quando a gente está fazendo, está colocando a mão na massa, porque sabe que as pessoas vão gostar, isso é muito satisfatório, é muito gratificante. O tema do Comida de Boteco foi verduras. A gente veio com couve também, machixe e os ingredientes normais de temperos, que é cebola, alho, enfim. Mas o conjunto principal foi regionalidade do machixe,
que eu tenho uma parte de família do sertão, e praia, que é onde a gente está hoje. E aí a gente criou machichada praiana, sururu, machixe, leite de coco natural, azeite de dendê, e vem com uma farofinha de coco, com couve queimada e alho. Eu vencendo comida de boteco, né? Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Agora, claro, quando a gente ganha, eu já tirei um vice-campeonato, a gente sempre tem um plus a mais, né? Porque é o que eu sempre digo, comida de boteco não é só o período do concurso. É um antes, um durante e um depois. E eu acho que o grande objetivo depois do concurso é esse, é você dar continuidade àquilo que você começou. Porque o concurso acaba, mas você continua. Vamos conhecer mais um participante do concurso Comida de Boteco? Bora ver qual é o petisco que o Bar do Peixe, em Brasília Teimosa, preparou. Meu nome é Uric. Hoje eu sou proprietário aqui do Bar do Peixe. Mas antes disso, eu fui garçom. O Bar do Peixe fica localizado na orla de Brasília Teimosa, Rua Albacora, número 26, de frente para o mar. A história do Bar do Peixe, comigo aqui, começou quando eu era garçom. E eu tive a oportunidade de pegar o arrendamento do bar, do antigo dono. Então, eu aproveitei o momento e já fazem 8 anos que eu estou à frente do estabelecimento. Aqui no Bar do Peixe trabalha minha esposa, minha irmã, minha cunhada. Existe um pouco da minha família aqui dentro. Os desafios sempre vão existir, não só aqui, quanto em qualquer outro local. Mas nenhum desafio você não pode baixar a cabeça. A alegria de ter o bar é você fazer aquilo com dedicação e com amor. Principalmente quando eu saio para ir à procura dos produtos frescos, espero os barcos chegar para ir lá pegar os peixes, camarão, e ornamentar tudo para que eu possa oferecer o que for de melhor para meus clientes e amigos, porque eles não são apenas clientes, e sim amigos. O meu petisco, ele é o camarão teimoso, em homenagem ao bairro de Brasília Teimosa, que eu fiz elaborado com repolho, cebola e pimentão, alho granulado e manteiga. Ganhando comida de boteco vai ser uma grande honra, e vai ser a honra maior porque o prato é elaborado na comunidade de Brasília Teimosa. O fim de semana pede um bom petisco, né? E já que tem feriadão pela frente, tem gente pegando a estrada também. Bora então fazer um giro pelo trânsito. Nós já temos imagens aqui da BR-101 Sul, pertinho ali da fábrica de refrigerantes. Em Jaboatão dos Guararapes, parece que teve um problema aí nesse caminhão, né? Ele está tentando sinalizar aí na via, a gente percebe que o trânsito está até fluindo, mas agora a gente percebe também um carro parado ali atrás. São problemas aí que acontecem no percurso e são motivos também de atenção para você que está pegando a estrada, né? Bora aí na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, para ver quem está aproveitando o sábado, para ver como é que está a movimentação por aí ao vivo também. Tem uma obra aí no local, mas a gente percebe que o trânsito está bem tranquilo aí na região, apesar dessa interdição por causa da obra. Tem gente aproveitando para fazer atividade física agora no comecinho da tarde, a gente está pertinho aí da 1 da tarde, tem gente aproveitando o dia bonito, de sol também na praia. A gente segue o nosso giro pela Avenida Dias de Carvalho, no cruzamento com a Avenida General São Martim. Do lado direito, olha, a gente vê o caminho aí de quem segue para a BR-232, feriadão de Tiradentes, né? Muita gente pegando a estrada, uma movimentação muito intensa dos carros aí na região. Agora a gente vai para a BR-101 Norte, em Abreu e Lima, caminho de quem está seguindo o sentido Goiânia também, João Pessoa, na Paraíba.
E o feriado de Tiradentes será na terça-feira. A data celebra o líder da Inconfidência Mineira, movimento que contribuiu para o fim da colonização portuguesa no Brasil. E o G1 preparou uma reportagem com o que abre e o que fecha nesse feriado. Aponta então a câmera do seu celular para o QR Code na tela, que você vai direto para essa matéria. No G1, você confere o funcionamento do comércio de rua, dos shoppings da região metropolitana, dos mercados e as feiras públicas e também de serviços importantes de saúde. Agora, 12h59, quero te agradecer a sua companhia e participação no NE1 de hoje. O NE1 fica por aqui. Claro que você pode ir lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra à noite no NE2. Fique agora com o Globo Esporte.